Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, minha gente, bora nessa, dia 11 de novembro de 2024, pedindo licença para entrar toda a equipe do Bem Viver aqui batendo na sua porta, no seu carro, no seu celular, trazendo as boas notícias, agroecologia, saúde, alimentação, cultura, aquelas pautas fundamentais pra gente pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao nosso Bem Viver. Por aqui você sabe que a gente também não deixa de lado os assuntos do dia a dia, as notícias de Brasília, das capitais do Brasil, sempre importante no nosso noticiário. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. A história e a importância dos cineclubes na formação política, mas também na democratização das produções cinematográficas. Encontro do Levante Feminista no Distrito Federal avalia 3 anos da campanha contra o feminicídio e aponta desafios. O Brasil tem 16 milhões de pessoas vivendo em comunidades, quase 73% delas são negras. Na entrevista do dia, conversamos com Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, sobre a COP29 que começou hoje. Após 27 anos de luta e 11 despejos, MST conquista vitória histórica na luta pela terra do Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais. Mais uma leva de máquinas chinesas para potencializar a agricultura familiar chegam ao Brasil. Bloco Afro Ilu Obadmin celebra 20 anos de existência com um legado de valorização da cultura afro-brasileira, empoderando as mulheres negras. É isso e muito mais, se liga que o programa de hoje está só começando. E começa hoje, nessa segunda-feira, dia 11, na famosa COP, a Conferência das Partes sobre as Mudanças Climáticas, um evento organizado pelas Nações Unidas, a ONU. A gente está falando da COP29, que acontece na cidade de Baku, no Azerbaijão, um país petroleiro que tem basicamente 1/3 da sua economia dependente dessa fonte, que inclusive está em meio a um conflito nesse momento pela disputa de um território separatista ocupado por armênios, e é justamente esse cenário que vai receber representantes de 196 países para tentar avançar numa discussão que já deixou de ser um debate por futuro, sobre previsões, é algo que está acontecendo, impactando a nossa população. Se a gente pegar só 2024, de maio a setembro, outubro, o que a gente viu foi cheias extremas, eventos nunca antes vistos no Rio Grande do Sul e 2 anos de seca consecutivas na região, principalmente Amazonas, afetando aí milhares de pessoas, milhares de comunidades ficando isoladas com abaixo dos rios. Bom, para a gente entender um pouquinho mais, então, quais podem ser nossas expectativas para a COP, que promessas que a gente realmente pode levar a sério, a gente tem o prazer imenso de receber um especialista, uma pessoa que acompanha com todos os olhos, com toda a atenção, todos esses debates que acontecem a respeito das mudanças climáticas e eventos extremos, que é Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Márcio, que alegria tê-lo mais uma vez aqui com a gente no Brasil de Fato. Obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? Eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer. Que ótimo, Márcio. Bom, para começar nossa conversa, eu quero justamente saber o que a gente pode esperar dessa COP29. Eu já dei um pequeno contexto, mas tem muito mais coisa para a gente agregar, a começar porque antes, uma semana antes, nem isso, um pouco menos do início da COP, a gente teve a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que, bom, ele não vai assumir logo, né? Ele não vai estar presente na COP, vai ser só a partir do ano que vem, mesmo que assumisse, com certeza ele não iria, mas é um negacionista de mão cheia, então, de carteirinha. Então a gente já começou, digamos, com mais um balde de água fria quando a gente pensa em tentar frear tudo isso que está acontecendo. Então, colocando mais esse elemento dentro desse barco que está afundando, o que a gente pode entender, o que a gente pode esperar dessa COP, Márcio? Pois é, além do que você trouxe aí, né, a situação toda do Azerbaijão, a dependência do petróleo deles e as guerras que ele está envolvido, tem mais guerras, inclusive, batendo ali na porta do Azerbaijão, que faz fronteira com a Rússia, faz fronteira com a Síria. Isso tem afastado, inclusive, a presença de alguns chefes de Estado, né, que não vão para lá.
É uma COP que já começa num ambiente bastante estressado, porque o tema de debate da COP é um tema que se arrasta há mais de uma década e que não tem solução, que é o tema de financiamento. É quem põe o dinheiro na mesa para fazer o que tem que ser feito, e isso daí é motivo de discórdia entre os países há muito tempo, principalmente os países ricos, países envolvidos, que prometeram montar um fundo internacional, 100 bilhões de dólares por ano. Nunca ninguém viu esse dinheiro. Aí eles fizeram uma espécie de contabilidade criativa para mostrar de onde o dinheiro veio, um dinheiro que nunca existiu. Isso vai quebrando muito ali qualquer situação de confiança, inclusive, que tem entre os países. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de confiança também que vai se perdendo. Não bastasse tudo isso, a gente tem o Trump chegando nesse cenário já conturbado, né? As conferências de clima, tem algumas que estão com um calendário, estão com um ambiente muito lá embaixo. A gente viveu isso em 2009, numa conferência que foi em Copenhague, em que, enfim, teve uma falência ali do processo de negociação. Aí a gente viveu também momentos bons de excitação, como foi o caso de Paris. Esse daqui é um ambiente bem difícil, bem estressado, muita briga, e com razão, entre os países em desenvolvimento cobrando muito os envolvidos que não fazem sua parte, e aí o Trump chega agora para dar uma piorada no que já estava ruim nesse ambiente. É um negacionista, quer dizer, não é um problema apenas para a agenda ambiental, obviamente, né? São várias as agendas que vão sofrer aí com o Trump, mas ele, para a agenda ambiental, ele já tem realizações negativas do primeiro mandato dele, saiu do Acordo de Paris, né? Então deve conturbar ainda mais aí esse cenário que já estava bem difícil. Nossa, Márcio, fui aqui anotando enquanto o senhor falava de toda essa lista de problemas, de motivos para não acreditar que deve ser uma boa COP, entre economia criativa, falta de dinheiro, guerras, falta de presença de grandes chefes de Estado. Eu vou querer te ouvir um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, mas só para não desanimar geral todo mundo que está nos acompanhando, eu queria trazer algumas boas perspectivas, que é um pouquinho da tarefa doméstica do Brasil, que eu sei que também temos algumas contradições, mas nessa véspera de COP, o Brasil conseguiu chegar com alguns resultados. A gente pode falar da redução no desmatamento na Amazônia em torno de 30%, do desmatamento no Cerrado, algo que há muito tempo que não se via, né, Márcio? 25%. Claro que números que nessas porcentagens são relevantes, mas quando a gente vai olhar ali em números absolutos, muito longe do que a gente chama de desmatamento zero, que é uma meta ambiciada aí tanto pelo presidente Lula, pela ministra Marina Silva, mas também tem outro dado que, se não me engano, é do próprio Observatório do Clima, que em 2023 o Brasil emitiu a menor quantidade de gases de efeito estufa, isso em 15 anos. Esses dados, Márcio, de fato são motivos para a gente ver que o Brasil está fazendo alguma tarefa de casa, ou eles são muito incipientes, tanto para o Brasil e ainda mais quando a gente vê diante de tantos problemas aí que o senhor acabou de listar para a gente? Não, são dados muito bons, né? E, aliás, poucos países têm dados desse volume para colocar em cima da mesa em tão pouco tempo de governo. Na verdade, o que a gente tem é um governo que em 2 anos reverteu toda a tragédia que a gente viveu em termos de desmatamento durante os 4 anos de Bolsonaro. A gente tem hoje na Amazônia um nível de desmatamento que é anterior, inclusive, ao governo Temer, né? Então, assim, é um feito muito grande, são números muito expressivos, né? Um governo que retomou o combate ao desmatamento ainda é muito alto. A derrota, assim, de desmatamento da floresta, porque é isso que os números mostram todos os anos, a gente vai perdendo, né? Vamos sofrendo derrotas em destruição da Amazônia, ainda mais que 90% é ilegal. Esses números ainda são muito altos, mas vem caindo, né? E é um trabalho direto do governo, não tem nada além disso que explique essa diminuição do desmatamento. Com isso, a gente também tem a diminuição de emissões de gases do Brasil. A medição que foi feita agora, com diminuição de 12%, é do ano passado, o primeiro ano do governo Lula, também é um resultado bastante expressivo. Então o Brasil vai com números muito bons, dever de casa andando, né? Que a gente tem uma meta para 2025, inclusive, são poucos os países, tá, que tem meta para 2025, quase nenhum. E o Brasil talvez cumpra, depende até do desempenho aí que nós vamos ver, né, nesse ano aqui, no ano que vem, talvez o Brasil cumpra a sua meta 2025. Seria uma coisa realmente ineta, porque o que nós não temos são metas cumpridas nessa discussão de clima, né? Então o Brasil chega com um pacote de bons números. Esses bons números não são suficientes, a gente não pode se enganar, não são suficientes para fazer o Brasil líder da agenda de negociações
que é onde a gente quer ver o Brasil para 2025 na conferência daqui. Uma coisa é você fazer a sua lição de casa, outra coisa é você ter exemplo e puxar a agenda global. A agenda global não é a sua tarefa doméstica, esse daqui é o princípio de tudo, né? Se você não fizer nem em casa, aí não adianta você querer ser líder do mundo ou do planeta da negociação, nada disso faz sentido. Agora, o Brasil precisa dar o próximo passo, que é realmente se colocar nessa liderança, ter uma proposta agressiva de redução de gás de efeito estufa. As pessoas perguntam, mas isso não é contraditório? O Trump saindo, os Estados Unidos provavelmente saindo do Acordo de Paris? Não. É agora que o Brasil tem que realmente preencher esse vácuo, essa lacuna deixada por quem está saindo, né, e assumir uma liderança. O Brasil e outros países. Então a COP está batendo na nossa porta, esse chamado por uma nova liderança global também, e o Brasil precisa ocupar esse lugar. É muito interessante te ouvir isso, ainda mais pensando justamente nessa COP30 em Belém, na Amazônia. Quero falar um pouquinho sobre essas expectativas, se isso pode mexer no âmbito global, se as pessoas podem se sensibilizar mais, porque a gente vai estar saindo de uma COP que está num país em conflito, que é um grande produtor de petróleo, para ir de repente para um país no meio para uma COP no meio da Amazônia. Me parece uma mudança muito agressiva. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso, mas antes queria saber se o senhor conseguiria exemplificar melhor, então, que medidas seriam essas que o Brasil poderia postular para se colocar como essa grande liderança, assim, além desse dever de casa bem cumprido, que metas agressivas são essas, por exemplo, que a gente poderia esperar do Brasil para se postular nessa postura, Márcio? A primeira delas é a NDC. NDC é a sigla que a gente usa para as promessas que os países depositam na ONU do que eles vão fazer para reduzir suas emissões de gases, né, para reduzir suas emissões de problema. A gente precisa ter propostas agressivas, né? Nós precisamos, por exemplo, o que são propostas agressivas? Um número de corte de emissões bastante ambicioso. A gente precisa ter ali na proposta o desmatamento zero sendo adotado pelo Brasil, e a gente precisa do Brasil sinalizando como que ele vai, junto com outros países, fazer o corte do uso de combustíveis fósseis e da produção de combustíveis fósseis também. Porque veja só, o grande dilema, ou o grande debate hoje no mundo, se a gente quiser resolver o problema da crise climática, é cortar o uso de combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento. Você não pode ser líder dos outros países se a sua proposta para o futuro não é atacar esses pontos. Você não pode pedir para os outros o que você não está prometendo fazer. Essa é a questão. Então, esse é o primeiro passo para o Brasil. O segundo passo é o Brasil realmente tentar com os outros, aí não depende só do governo brasileiro, só do nosso país, mas é o Brasil tentar, durante o período da sua presidência, durante o período que antecede a COP, costurar acordos para colocar para frente essa transição para fora dos combustíveis fósseis, para a gente começar a deixar de usar os combustíveis fósseis. A COP no Brasil ela vai valer a pena se ela avançar nesses pontos. O ponto de financiamento que agora está para Baku, nós não sabemos como é que vai sair de lá, mas se não chegar a um acordo lá, vai vir para o Brasil. É um fluxo a conferência. O que acontece em Baku, no Azerbaijão, não fica em Baku, no Azerbaijão, vai para a próxima conferência, que é aqui no Brasil, e assim por diante. Então, o que não acertar lá de finanças, vai vir para cá o assunto, não resolvido. E combustíveis fósseis. O Brasil precisa ter uma agenda agressiva para aí sim ele se colocar nessa posição de líder. Então, veja só, a gente recapitulando. Fazer o dever de casa, baixar o desmatamento, é importantíssimo, porque a gente coloca o Brasil numa posição privilegiada de um país que está fazendo o seu dever. E a gente precisa adotar posturas de líderes para liderar as negociações globais, que não dizem respeito só à lição de casa, mas é ser líder na negociação global. É mais ou menos isso que a gente precisa. É isso, os Estados Unidos saíram, uma coisa importante, assim, o governo Trump vai sair do Acordo de Paris, foi eleito e tudo mais, tá ok. Só que ele não vai mudar a atmosfera do planeta, a crise climática vai continuar acontecendo, ele não vai acabar com o Acordo de Paris, as negociações vão continuar acontecendo, né? E os Estados Unidos também não é essa Coca-Cola toda nas negociações, não, tá certo? Eles criaram muito problema, aliás, ficaram muitas vezes mais fora do que dentro nas negociações. Então nós vamos ter que ir sem eles, né? Como já fomos em outros períodos. Este ir sem eles tem um pedaço aí que cabe ao Brasil, basta a gente querer tomar essa liderança.
Perfeito, Márcio. Antes de avançar um pouquinho mais essas questões, queria só falar um pouquinho mais de dever de casa, porque isso é muito bacana te ouvir sobre uma explicação que, de alguma maneira, parece até um pouco contraditório, ver esses números tão satisfatórios que o Brasil está apresentando, que a gente estava comentando, de combate ao desmatamento. Imagina uma redução de 30% na Amazônia, 25% no Cerrado, números que estão voltando aos números que a gente tinha há mais de 5 anos, sem dúvida algo a se comemorar, mas tudo isso vem meses depois a gente passar por um evento sinistro, inédito, de uma fumaça tomando conta do Brasil. A gente sabe que cidades do norte vêm convivendo com fumaças, frutos de queimadas há anos, mas essa dimensão de atingir basicamente o Brasil inteiro, bom, pelo menos 60%, foi algo inédito. Então eu queria te ouvir um pouquinho de como que a gente consegue olhar para essas duas coisas e entender como que faz sentido. Talvez a gente precise entender que o desmatamento não é mais apenas o grande problema a ser combatido, a gente também precisa olhar para a questão das queimadas e isso também precisa entrar na mesa. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão, Márcio. Tá tudo junto e misturado, né? Todas essas questões. Então, assim, um clima mais quente, um planeta, né, que vai aquecendo em um clima mais extremo, ele vai levar mais chuvas para onde já chovia muito e pode fazer essas chuvas que a gente viu no Rio Grande do Sul parecer uma amostra grátis perto do que pode vir. As secas na Amazônia, a mesma coisa. Se a gente não resolver o problema do clima, a Amazônia vai entrar em colapso. Se a gente não resolver o problema do desmatamento, a Amazônia vai entrar em colapso. Seja pelo clima mais quente ou pelo desmatamento, nós podemos ver essa floresta começar a morrer sem que a gente mate ela. Ela vai começar a morrer por conta própria, porque não consegue mais se sustentar tal a agressividade ou da ação humana do desmatamento ou no clima extremo. Quando junta os dois, então, a situação piora muito. Então nós precisamos ter ambição para que todo mundo contribua com a sua parcela de diminuição de gás de efeito estufa, e a gente precisa fazer algo aqui no Brasil, que é enfrentar nossos problemas domésticos e adaptar o nosso país para um problema de clima que já está contratado. Quando a gente discute clima, isso é muito importante. Nós estamos discutindo qual é o tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Se é um problema chamado 1,5 grau, se é um problema chamado 2 graus, se é um problema chamado 2,5 graus. Cada uma dessas medidas joga a responsabilidade para a gente de fazer um esforço equivalente para adaptar ao problema. É como você ter uma doença. Se a doença está no começo, ou 1,5 grau para clima, o esforço de adaptação à doença é menor. E o tratamento também é menor em menor prazo. 2,0, né, ou um clima 2 graus mais quente, o tratamento já é muito mais difícil porque a doença é mais agressiva e assim sucessivamente. Então nós estamos escolhendo com qual doença do clima nós vamos lidar daqui para frente. Países com alta taxa de desigualdade social e que têm dependência de estabilidade climática como o Brasil sofrem muito a cada 10º de grau que aumenta. A gente depende de estabilidade climática para produzir comida. Nós dependemos de estabilidade climática para irrigar os nossos campos, nossa produção, e também irrigar os reservatórios de hidrelétricas. Então, cada vez que aparece aí na sua conta de luz tarifa vermelha, e que faz o seu bolso ficar, né, mais pesado no final do mês, essa tarifa vermelha é porque não choveu a quantidade certa, no lugar certo, na hora certa. Se nós continuarmos com um clima descompensado, esse tipo de problema vai começar a acontecer com mais frequência, a vida fica mais caro para as pessoas. Quebrou safra, não tem comida na gôndola do supermercado, ou diminui a oferta, o preço sobe. É assim que funciona. Então, nós aqui no Brasil, com uma taxa de desigualdade muito grande, essa dependência da estabilidade climática, vamos sofrer muito com isso. Portanto, tem que ser de desejo do governo federal ser ousado na agenda de clima e cobrar do restante do mundo que façam o que precisa ser feito e adaptar a população. Não é mais possível, por exemplo, que a gente tenha mais de 1.000 municípios que podem sofrer em graus diferentes, mas podem sofrer com eventos extremos, e nós não temos um plano. Qual que é o plano para esses municípios? O que tem que fazer? Aonde? Quando? Quanto custa? Quanto tempo demora? Né? Quanto de vida das pessoas está em risco? Quanto que a gente pode perder de habitação? Né? Então nós precisamos ter esse plano também para se adaptar ao problema ou à doença, que infelizmente ela já existe, vai ficar aí por muito tempo, a gente tem que aprender a conviver com ela. Frente a tudo isso, a todas essas questões que por si só já deveriam ser uma sensibilidade para todos esses países, para todos esses representantes, agora sim volta essa questão sobre a COP30. O senhor acredita
que uma COP no meio da Amazônia vai ser capaz de mobilizar mais todos esses representantes de uma maneira mais acentuada do que quando acontece, por exemplo, como essa que se iniciou hoje no Azerbaijão, um país petroleiro por essência? Olha, a gente tem muitos relatórios que vêm dos cientistas, né, da ONU e tal, não sei o quê. E o último relatório que a gente tem, que é um relatório que faz uma análise síntese do que foi prometido pelos países, ele diz o seguinte: não falta mais nem tecnologia e nem desenho de política pública para fazer o que precisa ser feito. Então, respondendo à pergunta da COP30, a COP30 ela tem todas as condições, nós temos todas as condições de conhecimento da gente avançar na agenda de clima como precisa. O que nós não temos é só vontade política de realizar, ou vergonha na cara, né, como a gente quiser dizer. Isso. Não temos porque os países olham primeiro para o seu interesse, né, e depois, se sobrar tempo, olham para o problema comum que precisa ser resolvido. A dificuldade que a gente tem é que quem mais emitiu gás de efeito estufa, e quem mais pode colaborar hoje para a solução, é quem menos vai sofrer os impactos, porque tem mais dinheiro para se adaptar. Então é a mesma história que nós temos em todos os cenários de desigualdade. Quem liga para a desigualdade social hoje é quem sofre com ela. Porque quem está rico, né? Esse daqui, ele não se importa muito. O problema não bate na porta dele, não bate no prato de comida dele. É a mesma coisa os países africanos, por exemplo, os países ilha ao redor do mundo, países que já sofrem com mudança do clima, estão desesperados, mas podem fazer pouco, porque tem poucos recursos para fazer, porque poluem pouco também. Então eles vão diminuir o quê? Tem país que não polui nada, o que ele vai diminuir de emissões? Né? Ele não tem dinheiro, o que ele vai ajudar, por exemplo, a financiar nos outros países? Os países ricos que mais poluem são os que têm que fazer agora. Como a gente bem sabe, os ricos desse mundo, sejam pessoas ou países, não vão se mobilizar pela bondade e pela boa vontade. Eles vão ter que ser muito, mas muito pressionados. Ao contrário, nós estamos vendo os Estados Unidos é um país que pode abandonar a agenda, né? E esse é o país que mais deve, que mais precisa fazer e que mais tem condições financeiras de ajudar nesse processo que a gente precisa de transformação. Mas esse é o comportamento padrão. Nós podemos fazer duas coisas daqui para frente: aceitar isso, cruzar os braços e esperar a desgraça chegar, ou lutar, né? Eu acho que a não luta não é uma alternativa. A agenda de clima, ela é uma agenda social, não se enganem, ela não é uma agenda de ambientalistas, ela é também uma agenda de ambientalistas, também de cientistas, também de acadêmicos. Mas quando a chuva forte vem ou quando a seca acontece, a imagem de quem perdeu a casa é sempre a mesma. É da pessoa que tem, é da população pobre, população sofrida. Essa população é que vai sentir mais os efeitos de um clima severo e de uma negociação mal feita. Ótimo, muito importante o senhor ter trazido isso. Nossa entrevista está chegando ao final, Márcio, mas quero aproveitar esse final da tua resposta para puxar para uma questão lá do início que a gente estava falando sobre que território, que país é esse que está sediando a COP29, o Azerbaijão, que está vivendo um conflito, é vizinho de muitos conflitos e até países que ele não necessariamente faz divisa, mas são próximos também, então, como a gente está acompanhando o massacre que Israel está provocando dentro do território da faixa de Gaza. Eu queria te ouvir só para a gente entender, para a gente conseguir colocar nessa balança, quando a gente vê todos esses países em guerra, o impacto para a emissão de gases do efeito estufa, dessa aceleração das mudanças climáticas, ele é direto no sentido de que tudo isso gera mais combustível para todo esse caos climático, ou ele acaba sendo indireto e com certeza também relevante no sentido de que é uma massa de dinheiro que poderia estar justamente, por exemplo, indo para esses 100 bilhões que a gente está exigindo, porque são países que estão sim devendo esse dinheiro, mas estão literalmente desperdiçando esse dinheiro com causas sem causa. É direto, é indireto, é de tudo que essas guerras atrapalham de todas as formas, né? Primeiro nessa questão do dinheiro, e aí você vê como a discussão, quem coloca dinheiro, quem não põe dinheiro nessa agenda de clima, ela é totalmente falsa, né? Porque quando é para fazer guerra, surgem recursos aos trilhões. Quando é para você salvar o clima, aí é uma choradeira danada, ninguém tem recurso para colocar em cima da mesa. Tem muitas emissões associadas às guerras, muitas emissões. Teve até um cálculo recente, eu não lembro os números de cabeça, mas teve um cálculo recente que fizeram o quanto de emissões a guerra da Rússia e Ucrânia até agora
trouxeram, e assim, são emissões que vencem as emissões de muitos países, tá? São números maiores do que muitos países emitem anualmente. Tem um outro problema associado que, assim, como é que você vai fazer acordos climáticos com países que estão tacando bomba um no outro? Então, realmente, você não tem o clima ali de você buscar consensos, de você buscar acordos, ele fica muito diminuído, né? Então você tem, isso contamina, obviamente, a possibilidade de você atuar por uma agenda comum. Existem problemas também com relação a quando essas guerras, ou até quando a eleição, né, atinge a democracia dos países. O ambiente de democracia é extremamente importante para a agenda de clima. A gente não avança na agenda de clima em ambientes autoritários ou de autoritarismo. As guerras muitas vezes, né, retiram a democracia dos países. Eleições também, né? Agora a gente está vivendo um novo momento em que você tem autocracias eleitas em países, mas esse é um outro assunto. Mas essa redução, esse avanço da extrema-direita no país, essa redução do espaço democrático, dificulta demais toda essa agenda de clima, né? Então a gente tem nas guerras, nos conflitos, sejam os conflitos civis internos ou as guerras que nós estamos vendo aí, essas duas mais famosas, mas existem muitas outras ao redor do planeta, elas dificultam bastante a agenda e também aumentam as emissões de gás de efeito estufa. Ou seja, o que a gente não vai sentir falta são de problemas para encarar, para se deparar diante dessa COP29, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, que está começando justamente nessa semana, na cidade de Baku, no Azerbaijão, e quem esteve aqui com a gente nos ajudando a introduzir esse assunto, a traduzir o que a gente pode entender de expectativa diante de um cenário tão complexo. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado pela disponibilidade, foi fundamental te ouvir nesse momento. Enfim, o que faltam são motivos para a gente se desesperar, mas é muito importante também entender para onde a gente tem que olhar, para onde a gente precisa mirar e principalmente entender como sim o Brasil pode se tornar um grande protagonista e trazer essa COP para casa literalmente. E indignação, né? A gente precisa ter indignação, a gente precisa não aceitar o que está acontecendo, né? A gente precisa apontar o dedo para os culpados, a gente precisa realmente colocar a conta em cima da mesa e fazer quem deve assumir suas responsabilidades. É difícil, não é fácil, não é simples. Normalmente é assim que funciona nessas agendas já nacionais, imagina elas multilaterais, né? Mas essa cobrança tem que ser constante. Cada dia que a gente não cobra, a gente dá conforto para quem deve e não quer pagar, para quem é responsável e não quer assumir responsabilidade. E a COP no Brasil vai ser um momento especial para a gente aumentar essa pressão. O movimento social no Brasil é muito mobilizado, a gente está fazendo uma grande corrente aí, com todos os movimentos para que a gente tenha ruas lotadas em Belém durante a COP, porque é o povo se mobilizando que cria essa pressão realmente, e uma hora ela chega em quem precisa tomar a decisão. E eu que agradeço demais o convite, vamos acompanhar essas conferências aí e pressionar quem precisa ser pressionado. E a gente segue aqui no Bem Viver de hoje falando sobre o crescimento das áreas urbanas no Brasil, isso nas últimas décadas, que foi mais intenso em áreas de risco. Olha só que preocupante, gente. A conclusão é de um levantamento feito pelo MapBiomas, organização que mapeia a cobertura e o uso da terra no país. Segundo dados divulgados na sexta-feira, dia 8, habitações e regiões de encosta cresceram em níveis superiores à média nacional. Também foi observada uma expansão das comunidades e da perda de vegetação, isso dentro dos centros urbanos. Em 2023, as cidades no Brasil somaram 4,1 milhões de hectares. Isso corresponde a 0,5% do território nacional. O resultado revela um crescimento de 2,4 milhões de hectares, isso desde 1985. Nas áreas de encosta, no entanto, a ampliação foi mais acelerada e chegou a 3,3% ao ano. Mais de 93% dessas áreas estão localizadas na Mata Atlântica e o movimento acontece mesmo com a existência de uma lei promulgada em 1979 que proíbe o parcelamento do solo urbano em terrenos com declive superior a 30%. Os maiores aumentos ocorreram nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ainda de acordo com o levantamento do MapBiomas, houve crescimento da ocupação urbana perto de rios e córregos.
Os cineclubes surgiram como uma ferramenta de mobilização de movimentos anarquistas e sindicatos, isso lá na França. Esse movimento surge antes da Segunda Guerra Mundial e depois é retomado por intelectuais nos anos 1950 e 60. Já no Brasil, os cineclubes foram importantes para a luta contra a ditadura como centros de discussão e formação política. O programa Papo na Laje recebeu duas grandes referências do cineclubismo e do audiovisual brasileiro: Heraldo HB, do Cineclube Mático Angu, e Clementino Júnior, idealizador do Cineclube Atlântico Negro. Eles falaram sobre a importância dessa ferramenta de formação política e cultural e sobre as transformações do cineclubismo na história e, é claro, sobre como se iniciou essa paixão deles pelo cinema. Há 16 anos, o cineasta e educador audiovisual Clementino Júnior mantém o Cineclube Atlântico Negro. O idealizador do projeto visa exibir mensalmente o que ele denomina como filmes da diáspora africana no mundo, conhecido como cinema negro. Além das sessões mensais, o Cineclube Atlântico Negro oferece oficinas audiovisuais que têm possibilitado a formação de novos cineastas pretos e pretas. Duas experiências marcaram a minha busca por essa coisa de cinema. Quando eu entrei para lá no Shopping da Gávea, tinha a lei do curta, que passava curta-metragem antes do longa, e eu fui ver um longa-metragem que até hoje eu não me lembro qual foi ver, eu só lembro que o curta de entrada era A Ilha das Flores, do Jorge Furtado. E eu saí tão impactado, que era uma época que os curtas eram bem chatos, era uma coisa assim que os norte-americanos distribuidores bancavam o cinema brasileiro para fazer curtas chatos, né? O do documentário sobre os pombos da Praça Paris, o chafariz da Praça Floriano, aquela coisa bem chata. E de repente você vê um filme como Ilha das Flores, eu saí de lá dizendo, caramba, é possível. Abri o ano vendo Ilha das Flores, né? É possível, assim, tem filme nacional bom. E chega um festival do Rio no final do ano, faça a coisa certa com o Spike Lee, eu disse, tem alguém falando no cinema tudo que eu aprendi dentro de casa. E já estudando design, eu comecei a buscar de forma autodidata a coisa do cinema. Mas cineclubista, só quando, depois de uma experiência que eu vivi trabalhando com audiovisual na África, em Moçambique, volto para o Brasil, começo a me envolver, querer fazer meus primeiros filmes e começo a frequentar cineclubes. Muito levado por alguns amigos da animação, etc. E aí, inclusive, frequentei durante um tempo o Mático Angu, assim, Cachaça Cineclube lá no centro do Rio, os cineclubes do Tempo Glauber, em outros espaços da cidade, até o momento que eu senti a necessidade de muito pouco cinema negro sendo exibido. E esse que foi aí que foi se encaminhando essa coisa para pensar, fazer um cineclube onde eu pudesse trabalhar essa temática. Para Clementino, o Brasil tem uma característica muito distinta dos cineclubes serem espaços de formação política e que isso se intensificou com uma virada dos cineclubes a partir da sua democratização, ainda na virada do século XXI. E nos anos 2000, o cineclubismo começa a ser apropriado pelos territórios e pelos movimentos sociais, que isso até para os pesquisadores costuma dar um nó na cabeça deles, porque eles não querem entender isso como o quilombo definindo a pauta do debate, as zonas rurais, os movimentos sem terra, etc., promovendo os terreiros, como Arthur Leandro e tantos outros que promoveram lá no norte, no nordeste, né, de cineclube dentro de terreiro, em vários espaços onde normalmente não se pensaria o cineclube. Então acho que tem essa migração da apropriação da linguagem do audiovisual com a ajuda do digital, né, como o Heraldo falou, para alcançar até uma galera que normalmente não vai à sala de cinema, ou quando vai num passeio de escola, tem uma experiência ali vendo um filme, uma animação de Hollywood, mas não tem o acesso a outros tipos de cinematografia. Já o tradicional cineclube Mático Angu surgiu em 2022, depois que a exibição de um filme independente sobre o bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, reuniu centenas de pessoas. O sucesso do evento chamou atenção pelo interesse da comunidade em se assistir na tela, e assim nasceu a ideia de criar o cineclube, conta Heraldo HB. E a gente começou a exibir e começou a dar onda. A gente viu que a cidade tinha uma necessidade de se ver nas telas. A gente colocou meio que essa missão de incluir o audiovisual da Baixada no imaginário nacional e tomar cerveja. As duas metas do cineclube. Cumprimos as duas, eu acho. E aí começou a ter muita adesão.
porque a gente começou a exibir à tarde para estudantes, depois a gente começou a exibir logo comecei à noite, e aí teve uma época que foi assim, uma febre, virou um encontro de pessoas, não só de cinema, mas de arte de modo geral. Pessoal que tinha banda, jornalistas, vagabundos de modo geral, pessoas que estavam interessadas em política, em artes visuais, pessoal do hip hop. Então foi virando um point, né? E aí exibindo filme, basicamente o curta-metragem brasileiro. O poder de você assistir um filme junto e conversar sobre o filme é uma formação de verdade, não só para cinema, que também é uma formação. Muitas pessoas que foram alunas nossas hoje trabalham com audiovisual, mas uma formação como um cidadão mesmo, como uma pessoa crítica, né? A gente trabalhou em muitas regiões que assim, o coronelismo pesado, né? O Norte Fluminense é tipo Baixada, é meio... E que pessoas que começaram dali a ter uma intervenção política nas regiões, então, foi muito interessante isso. Gente, lembrando que o Papo na Laje é um programa de TV que valoriza o protagonismo da juventude nas favelas e comunidades, periferias do Rio de Janeiro. A cada novo episódio, a apresentadora Dani Câmara recebe 2 convidados que compartilham experiências sobre temas de interesse da juventude. A gente recomenda demais que assista o programa inteiro, além de tudo ele é lindo e está disponível lá no canal do Papo na Laje no YouTube. Integrantes da Companhia Nacional Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio e Transfeminicídio reivindicam medidas para prevenir crimes contra as mulheres. O encontro realizado em Brasília reuniu mulheres de todo o país e avaliou 3 anos de campanha contra o feminicídio. A gente vai saber mais detalhes, a nossa repórter diretamente de Brasília, Flávia Quirino. 1.350 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil apenas em 2020. O contexto pandêmico e o alto índice de violência motivaram a criação, já em 2021, da campanha nacional contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio. Neste ano, mulheres de diferentes organizações feministas do país realizaram o primeiro encontro nacional do Levante. No evento, elas debateram as causas, formas de prevenção e os desafios da campanha. Desde a origem, a campanha busca mobilizar a sociedade e o poder público para a implementação de políticas efetivas de enfrentamento à violência. Cleide Lemos, que faz parte da Operativa Nacional da Campanha no Distrito Federal, avalia que nesse percurso o tema do feminicídio foi introduzido na agenda política do país. Essa introdução na agenda política do país foi um feito do Levante Feminista, que não de uma pessoa ou outra, mas assim, dessa junção de mulheres pelo país inteiro, falando disso e lembrando das mulheres que são mortas por serem mulheres, porque é isso que a gente está lembrando o tempo todo, que mulheres morrem porque são mulheres, porque nós vivemos num contexto em que as mulheres são odiadas porque elas são mulheres. Shuma Schumacher, do Levante Feminista do Rio de Janeiro, complementa a fala da colega. O maior ganho nesses 3 anos e meio desta campanha foi que a gente pulverizou esta questão. A questão do feminicídio hoje está na agenda pública. A questão do feminicídio hoje está na mídia, nas suas diversos tipos de manifestação. A diversidade de mulheres impactadas pela campanha ao longo desses anos também foi vista no encontro nacional, que durou 2 dias. Participaram mulheres de 19 estados do Brasil. Suplente de vereadora no Amapá, a educadora popular Flair Duarte foi uma delas. Eu sou uma mulher transfeminista. O transfeminismo em si, ele não exclui nada. Ele agrega, inclui e protege vidas. A gente luta pelo direito à vida. Isabel Tucana, que integra a campanha no Paraná, fala da importância da iniciativa também para as mulheres indígenas. Muitas mulheres indígenas são silenciadas, sim. Inclusive, o Estado também silencia em cima disso. Então, essa união, quando a gente tem um reforço aqui fora, a gente não se cala, a gente cria coragem, a gente cria resistência, a gente cria uma película de fortalecimento. Então, contar hoje com o Levante Feminista é justamente isso. É um apoio, é um reforço. A ausência das mulheres ciganas nas estatísticas sobre violência foi o que motivou Sônia Reis a participar das atividades no Distrito Federal. A importância de estar dentro do Levante Feminista
desde da iniciação, da sua construção, é porque dentro da nossa cultura machista e sexista não tem estatísticas de números de violência doméstica relacionada a nós mulheres ciganas. E eu creio que nenhum estado tem, porque eu já pesquisei e não vi, até porque nossos corpos não saem dos acampamentos. E quando chega alguns em hospitais ou mulheres em delegacias, a gente não tem a oportunidade de poder dizer que é uma mulher cigana. Carol Santos é uma sobrevivente. Ela ficou paraplégica depois de uma tentativa de feminicídio e hoje integra o movimento feminista Inclusivas no Rio Grande do Sul. Eu levei 13 anos da minha vida me culpando de todo esse processo, porque ninguém me disse que eu era uma vítima. Ninguém me falou que eu não era culpada de tudo que tinha acontecido comigo. Eu fazer parte de todo esse processo lá do início, trazer esse olhar das mulheres com deficiência que também sofrem a violência, que é uma coisa muito invisibilizada pela sociedade e muitas vezes pelo próprio movimento de mulheres. Né? Então, assim, é um processo social, é um processo cultural que naturaliza a questão da violência contra os nossos corpos. Na avaliação do Levante Feminista, focar em ações de prevenção é a saída para conter os casos de violências, como comenta Silvia Leite, da campanha no Maranhão. Nós sabemos qual é a forma de trabalhar com as mulheres, através das reuniões, roda, com os homens também, né? A gente precisa dialogar com os homens, porque são eles que matam, são eles que espancam. Então a gente precisa mostrar para ele que nós podemos conviver numa relação bem mais leve, né? Então essa questão do machismo, né, esse poder que o patriarcado tem, a gente percebe pelas idades dos autores do feminicídio, são homens jovens. O último dia do encontro, realizado em 4 de novembro, contou com a presença da deputada federal Érica Cocai, do PTDF, e das ministras Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Cida Gonçalves, das Mulheres. A ministra Cida falou sobre a campanha Feminicídio Zero. Nós precisamos dar resposta para as mulheres em algumas questões, é agora, é nesse minuto, não é ontem, não é depois. A vida das mulheres, o feminicídio, eu sempre tenho dito, é um crime evitável, e é isso que nós temos que dizer. Os outros não, mas esse é, e portanto o Estado tem que assumir a responsabilidade dele, e é essa a tarefa agora para a gente fazer o pacto de prevenção. No final do encontro foi feita a leitura do manifesto, que exige medidas concretas para prevenir e enfrentar a violência de gênero. Cleide Lemos finaliza. Fortalecer essas mulheres para que haja sempre denúncia, para que a violência não seja aceita em nenhuma circunstância, para que não só haja denúncia, mas que elas cobrem os direitos que elas têm, o direito básico de viver livre de violência. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. Mais 50 máquinas chinesas para a agricultura familiar foram doadas ao Brasil. Elas vão para Brasília, onde serão testadas em fazendas da universidade, da cidade, da capital federal e também em assentamentos do MST. A gente vai saber mais detalhes com o nosso repórter diretamente de Pequim, Mauro Ramos. A taxa de terras agricultáveis per capita da China está muito abaixo da média mundial. Após a Revolução Socialista, o país fez uma vasta reforma agrária. Foi esse contexto que impulsionou o desenvolvimento de máquinas para a pequena agricultura. Hoje, o país asiático é uma referência na produção desse tipo de equipamento. Agora, mais 50 máquinas como colheitadeiras, plantadeiras e adubadeiras vão para o Brasil. Elas serão testadas na fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília e em assentamentos do MST. A cooperação envolve também a Residência Brasil-China de Ciência e Tecnologia, pela qual brasileiros estudarão na China e vice-versa. O vice-presidente da Universidade de Agricultura da China, Du Taishen, afirma que essas parcerias têm a ver com o fato de Brasil e China terem questões em comum para responder em relação ao futuro. A Universidade de Agricultura da China está muito preocupada com a questão
quem vai cultivar no futuro? Essa questão provavelmente se aplica ao Brasil também, já que a geração mais jovem está menos inclinada a se envolver em práticas agrícolas tradicionais e intensivas em mão de obra. Sem modernização, a agricultura pode atrair menos pessoas ao longo do tempo. Recentemente, a Universidade de Agricultura da China realizou um evento como parte das celebrações dos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e a República Popular da China. Em discurso na atividade, o embaixador brasileiro na China, Marcos Galvão, afirmou que a cooperação na mecanização da agricultura familiar tem um importante aspecto social. Aumentaria não apenas a produtividade da agricultura familiar, que é uma base importante da alimentação de todos os brasileiros, mas também ela impacta o bem-estar das famílias que se dedicam à agricultura familiar, não só pelo aumento da renda que adviria do aumento da produtividade, mas também pela melhora da qualidade de vida. Ela torna o exercício da agricultura familiar, essa mecanização, muito menos sacrificada. A delegação brasileira também participou na China da Feira de Máquinas Agrícolas. Ela é a maior da Ásia e reúne mais de 2.000 empresas chinesas do setor. Para Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST, a feira é um exemplo de como a China prioriza as políticas para a população camponesa do país. Essa feira aqui, ela mostra isso também, porque nessa busca de garantir as condições, a China pensou, o processo mesmo de mecanização, ele foi pensado e é garantido. Então, aqui na China, a gente encontra uma diversidade de máquinas, de implementos agrícolas, que foram pensados justamente para o que seria a nossa agricultura familiar, pensada para os camponeses e camponesas, que mesmo tendo pouca terra, já que a terra foi dividida, mas ela tem acesso a muita tecnologia. A mecanização na agricultura familiar brasileira pode ter um impacto positivo, especialmente para as trabalhadoras rurais da região nordeste do Brasil, onde a taxa de mecanização é de menos de 3%, uma das mais baixas do país. É o que explica a militante da Marcha Mundial das Mulheres, Conceição Dantas. Nós já nem falamos mais em dupla jornada de trabalho, nós falamos da intensiva jornada de trabalho, porque você não consegue separar entre a casa e o roçado. Ao mesmo tempo que você está plantando, fazendo seus canteiros, você está fazendo o almoço, ao mesmo tempo que você está cuidando, embalando as crianças, você está cuidando das galinhas, da pequena produção. Então, para nós, olhar, por exemplo, máquinas que fazem o canteiro, ou que colhe, por exemplo, a acerola, ou que ajuda no processo de fertilização, isso é fundamental para reduzir a penosidade do trabalho das mulheres na roça. A abordagem da China em relação à agricultura no país envolve cooperação científica entre pesquisadores, entidades de ciência e tecnologia e órgãos governamentais. Por outro lado, empresas são vistas como parceiras essenciais para o fornecimento e melhoramento do maquinário. O processo é feito em diálogo com os camponeses que produzem os alimentos e apresentam as demandas. A parceria entre Brasil e China nesse setor pode transformar o caráter das relações entre os dois países nos próximos 50 anos. É o que afirma Du Taishan. A jornada de 50 anos entre a China e o Brasil tem sido de colaboração. Para os próximos 50 anos, eu acredito que estamos entrando numa outra era de ouro. Também precisamos de projetos de grande escala para impulsionar isso. E eu estou otimista sobre as perspectivas de cooperação China-Brasil. Estamos comprometidos em fortalecer os laços e a cooperação entre a Universidade de Agricultura da China, universidades brasileiras e empresas relevantes, além de comunidades rurais. 和相应的企业以及乡村之间的这种合作和联系。 De Changsha, na China, para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. Uma decisão histórica do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a luta do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no município de Campo do Meio, em Minas Gerais. Gente, foi uma vitória realmente histórica que tem que ser muito celebrada. Isso porque o órgão decidiu que a Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo não pode realizar a recuperação judicial. A empresa faliu nos anos 90 e não pagou a indenização trabalhista dos funcionários que ocuparam o terreno. E
e agora poderão permanecer nele, produzindo alimentos saudáveis. Vamos entender mais sobre essa luta histórica na reportagem de Douglas Matos. Uma decisão histórica do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a luta do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no município de Campo do Meio, em Minas Gerais. O órgão determinou no dia 31 de outubro a impossibilidade de recuperação judicial da Cápia, a Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, antiga administradora da usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool S.A. A empresa, que faliu nos anos 90, não pagou as indenizações trabalhistas dos funcionários que ocuparam o terreno. A recuperação judicial foi requerida por um dos antigos sócios e tinha sido parcialmente aceita em instâncias anteriores. A decisão, portanto, representa um marco para os trabalhadores que vivem no assentamento, denominado de Quilombo Campo Grande, onde há 27 anos eles produzem café orgânico e alimentos saudáveis, como aponta Silvio Neto, dirigente do MST. Ela desvela o que é uma prática que o agronegócio já herdou do latifúndio atrasado, que é se beneficiar dos dinheiros públicos, então encher os seus próprios bolsos de dinheiros públicos com sucessivos calotes. Se não fosse a benevolência do Estado brasileiro. A falência da Cápia ocorreu no início da década de 90 e simultaneamente ocorreram greves dos trabalhadores do complexo, tanto da usina Ariadnópolis quanto da Cápia. Segundo Silvio Neto, o MST denunciou de forma constante que o patrimônio da falência precisava ser revertido para garantir os direitos de quem atuava na empresa. A partir disso, então, mesmo com toda a injustiça e precarização e vulnerabilidade dos trabalhadores, a partir da organização do MST, passou-se a existir sucessivas denúncias de que a falência precisava transferir o patrimônio para ressarcir o direito dos trabalhadores. E a maior denúncia que nós fizemos foi a organização desses trabalhadores que não receberam na primeira ocupação de terras que se deu em março de 1998 nas terras da Cápia, em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Desde então, o MST enfrentou 11 despejos, dos quais o mais simbólico foi o imposto pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, em meio à pandemia. Os trabalhadores resistiram por mais de 50 horas, enfrentando 700 policiais com caveirões, helicópteros e bombas, como lembra Silvio. Ele fez um despejo ilegal. Inclusive, corre na Câmara de Direitos Humanos Interamericana um processo contra o Estado de Minas Gerais por tamanha covardia contra seu próprio povo. E nós aproveitamos então essa decisão para dizer e reafirmar que o governador Zema foi covarde, foi mentiroso e agiu de forma criminosa, já que o despejo foi ilegal, e essa decisão comprova isso. Para Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador do Ministério Público de Minas Gerais, que acompanha o caso há mais de 2 décadas, a decisão do STJ traz ordem ao conflito. Ele explica que a Corte restabeleceu o status de massa falida à Cápia, revogando os atos judiciais que conferiam à empresa direitos de uma pessoa jurídica em recuperação judicial e colocando as coisas, segundo suas palavras, no lugar certo. A importância dessa decisão é justamente se restabelecer a ordem jurídica, a ordem natural das coisas, de maneira, por exemplo, que uma desapropriação que venha a ocorrer do imóvel, né, porque nós estamos disputando a posse, mas tem a propriedade, os recursos, por exemplo, serão despendidos, serão destinados à massa falida e não à pessoa jurídica Cápia, e sim à massa falida de Cápia. E isso demonstra também, num contexto geral, tudo que representa esse conflito, a verdade dos fatos, aqueles que sempre trabalharam no sentido de
destinar o imóvel socialmente com repercussões econômicas para a comunidade, repercussões sociais, notadamente no campo da educação, no campo nutricional, né, na questão alimentar, de maneira que eu acho que essa decisão põe assim as coisas no lugar que elas sempre deveriam estar. Silvio Neto ressalta que, com a medida, a expectativa é de que o presidente Lula assine o decreto de desapropriação da Cápia. Nós, com essa decisão, temos a expectativa de que, rapidamente, o presidente Lula assine o decreto de desapropriação da antiga Areadinópolis, da antiga Cápia, e que a gente possa demonstrar para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, que o maior conflito de terra da história do território mineiro, organizado pelo MST, foi vitorioso, e que não desistir da luta é um grande aprendizado que os trabalhadores e trabalhadoras, que a nossa organização oferece a todo o povo de Minas Gerais, a todo o povo brasileiro, como um exemplo pedagógico de que, com muita luta, nós conseguimos superar as circunstâncias de tanta injustiça e construir um outro projeto para um território, para um estado como Minas Gerais e para o Brasil. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Wilker, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos. No último sábado, dia 9, o bloco Afro Ilu Obadimin celebrou 20 anos de existência, meu povo. O grupo foi fundado por Beth Belli, Adriana Aragão, Girlei Miranda e carrega um legado de valorização da cultura afro-brasileira e empoderamento das mulheres negras. O Ilu Obadimin reúne cerca de 400 integrantes e é considerado, sem dúvida alguma, um dos maiores movimentos de arte e resistência na capital paulista e no Brasil como um todo, sem dúvida alguma, gente. Liderança do Ilu, Helenice Semini, foi entrevistada por Luana Ibelli no Jornal Central do Brasil na última sexta-feira e contou um pouquinho da história e da importância do grupo aqui na capital paulista. O Ilu Obadimin, ele é uma associação paulistana sem fins lucrativos que tem como base a valorização, a contribuição da cultura afro-brasileira e a cultura de matriz africana e o empoderamento das mulheres negras. Ele tem a proposta inédita de formar um coletivo de mulheres. É uma proposta inédita na cidade de São Paulo, essa formação, um bloco de mulheres onde é estimulada a criatividade. Ela também comentou sobre o impacto que o grupo provoca na vida dos participantes e das participantes, sobretudo pensando na relação entre as mulheres negras. A convivência entre nós é importante porque o Ilu, ele tem um cuidado com todas as suas integrantes, inclusive nós temos o espaço Herê, que é um espaço dedicado a cuidar das filhas, dos filhos das integrantes. Nós temos, eu faço parte da Irmandade Iluobá, que é dedicado às mulheres com mais de 50 anos. Nós temos também oficinas de canto, dança, percussão, literatura. Nós temos o espaço que chama o Grande Conselho, que são as mulheres que fazem parte da Irmandade, que Nega Duda é a presidenta do conselho. E o nosso lema também é um legado ancestral. E nós temos as fundadoras do Ilu Obadimin, que é Elizabeth Belisário, Girlei Miranda e Adriana Aragão. E temos a diretora artística, que é a Mafalda Pequenino. Então, estar nesse espaço é um espaço acolhedor, de autocuidado. Nós nos reconhecemos, fortalecemos a nossa identidade e há todo um cuidado com cada uma de nós.
Então, o ILU Al-Badmin, ele é uma instituição de educação, arte e cultura negra necessária e importante para a cidade, com reconhecimento público. Como você bem falou, nós abrimos o carnaval há 19 anos, há 20 anos agora, abrimos o carnaval de rua da cidade de São Paulo com reconhecimento do público. Nós temos uma estimativa de público de 50 mil pessoas. Gente, lembrando que os ensaios do ILU Al-Badmin ocorrem em vários locais de São Paulo e a agenda das apresentações pode ser conferida na página do grupo nas redes sociais. A gente recomenda demais que acompanhem porque é maravilhoso, é incrível, é potente, é forte o que essas pessoas fazem. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, lembrando que a gente está de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela internet, pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a RBA, Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmite nosso programa aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa, a quem a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Rodrigo Gomes. Edição e produção de Daniel Lamir, Rodrigo Gomes e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.